55. Investing in Imperatriz capítulo 403. A origem dos 9 dias. O pesadelo. Autor. Sopa de ginseng galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Os murais aqui provavelmente retratam a história dos 9 céus e 10 terras desmoronando, seguida pelo retorno de 9 imortais do reino celestial. Eles restauraram o mundo. De acordo com os registros da seita Aiantiana, esses 9 foram posteriormente reverenciados como os 9 céus. Você já ouviu falar deles? Tian Miao olhou para os dois com um ar de profundo mistério. Já ouvi falar deles, respondeu Ying Bing sem expressão. Você realmente sabe sobre eles? Os olhos de Tian Miao brilharam surpresos. Só um pouco. O mais forte entre os antigos 9 céus, o bloco de gelo, assentiu levemente. Limo olhou para ela, imaginando se a Imperatriz Celestial Fênix do Destino de esse bloco era uma das 9 céus. A informação não era suficiente para adivinhar, então ele voltou para Tian Miao. Os 9 céus são os legados daqueles 9 salvadores. Talvez no começo, mas com o passar do tempo e o mundo mudar, até imortais como eles desaparecem. Assim, começaram a selecionar os talentos mais destacados de várias seitas de cada era para herdar seus ensinamentos. Aqueles que herdam os 9 céus inevitavelmente se tornam os mais fortes dos 9 céus e das 10 terras. Mas, embora sejam poderosos, permanecem desligados do mundo imortal, aparecendo apenas durante eventos cataclísmicos. Ao ouvir isso, Limo não pôde deixar de pensar em uma descrição adequada: guardiões invisíveis. Foi assim que começou. O que aconteceu depois? Mais tarde, talvez devido a conflitos internos ou eventos imprevistos, o legado foi quebrado. Gradualmente, o título 9 céus tornou-se um termo para as 9 figuras mais poderosas dos 9 céus e 10 terras. Tian Miao suspirou emocionado. Quem são os atuais 9 céus? Limo perguntou curiosa. Não faço ideia, respondeu Tian Miao de forma direta. O Seita Yantian não é onisciente. Existem pelo menos 3 tipos de existências cujos destinos não podemos deduzir ou perceber. Primeiro, aqueles que transcenderam o mundano, alguns no 7º reino, o reino do aperto profundo, cuja compreensão do Dao é profunda, começam a se confundir no destino. Isso é ainda mais verdadeiro para aqueles no 8º reino, o reino do pisar no céu. Segundo, aqueles que possuem artefatos divinos capazes de obscurecer o destino. Terceiro, aqueles que não pertencem aos 9 céus e 10 terras. No último momento, Tian Miao fixou o olhar intensamente em Limo. E Ying Bing franziu levemente a testa, seu rosto de jade ficando mais frio. Bem, herdei algo de origem extraordinária, admitiu Limo. Tian Miao estreitou os olhos, prestes a insistir. Mas Limo, que parecia indiferente momentos antes, de repente se enrijeceu, a expressão grave. O pingente de jade está esquentando. Então acrescentou, e desta vez, irreal. Tian Miao ficou surpresa, como o pingente que ela criou poderia ser falso. Um som suave veio de trás deles. Sob o brilho suave da pérola, uma figura sombria gradualmente tomou forma. 3 figuras surgiram, seus corpos brilhando com um brilho metálico, suas vestes esfarrapadas mal indicando seu antigo status como membros de alta patente da seita de invocação de demônios, provavelmente sacerdotes. Agora, seus rostos estavam horríveis, seus olhos cheios apenas de fome por seres vivos. Ao redor deles rodopiavam sombras, densas como água negra, distorcendo o espaço levemente. Um simples olhar já era suficiente para fazer a cabeça girar e o espírito murchar. Domínio. A palavra passou pela mente dos 3. Hoje, Limo imediatamente ativou o corpo de massacre com arma extrema, manifestando as intenções divinas do grande sábio e da deusa lunar atrás dele. Num instante, entrou em modo de combate. Um brilho claro o envolveu, dissipando o sono que nublava sua mente. Eis, quando sua consciência clareou, uma garra negra já estava em seu rosto. Clang! A espada do céu vermelho se moveu mais rápido que forte, cortando o ar para atingir a palma. Ainda assim, esse zumbi, claramente era imensamente poderoso em vida, caso contrário, já teria se transformado em pó há muito tempo. Além disso, seu corpo havia sido temperado por milênios de miasma espiritual, tornando-o ainda mais resistente do que em seu auge. A espada deixou apenas um rastro de faíscas e uma marca branca tênue. Mas como todos sabiam, qual era o apelido de Limo? Ele atacou primeiro com a espada apenas porque era mais leve e rápida, ganhando um segundo.
40 deslizou silenciosamente para seu abraço. O espaço ao redor pareceu congelar. O cajado estilhaçador vibrava com vento e trovão. A intenção divina do grande sábio abriu seus olhos, chamas douradas ardendo, perfurando as sombras, onde lamentos distantes podiam ser ouvidos. Na escuridão, rostos agonizantes pareciam cintilar. Limo balançou o bastão, avançando pelo caminho iluminado. Rugido. O sombrio Ba soltou um grito, que, surpreendentemente, carregava medo. Tum. Um acerto sólido. O Ba ficou em posição de sentido. Como descrever sua experiência de acordar após milênios de sono? Ela se levantou, e foi golpeada com um golpe. O que mais havia a dizer? Esse Ba é meio estranho, murmurou Limo, olhando para o cadáver achatado com uma expressão grave. Pena que o Ba não conseguiu ouvi-lo. Caso contrário, ele poderia ter se sentado em seus últimos estertores para protestar. Eu poderia usar um poder semelhante a um domínio, e meu corpo era mais resistente que o da maioria dos cultivadores do reino interior, e mesmo assim você me matou de um só golpe. Quem diabos é estranho aqui? Para ser justo, fazia sentido. Embora Lima estivesse apenas no sexto reino, o reino da divindade observadora, ele empunhava uma arte transcendente aperfeiçoada, possuía duas formas supremas de Dao, tinha um corpo rivalizando com bestas da calamidade e 7 pílulas místicas dentro dele. Que pessoa normal tinha uma alma, técnicas e físico tão monstruosos? Em termos mais simples, o pequeno tirano do martelo divino era só para enfeite. Já morto, mas capaz de manejar algo parecido com um domínio. Ying Bing, a primeira a terminar sua luta, refletiu pensativa. Aquele domínio parecia com a besta do Ano Negro, embora mais fraca. Aquilo foi um domínio dos sonhos, disse Tia Miao, tendo também encerrado sua batalha. O Ba que enfrentava agora estava coberto de encantamentos inscritos, sua aura extinta. Domínio dos sonhos. Então essa coisa poderia ser chamada de Drian Ba. Limo nunca tinha ouvido falar de um zumbi com um nome tão bizarro. Então os itens aleatórios que o ancião Qian lhes dera, como cascos de burro preto, provavelmente eram inúteis. A seita de invocação de demônios já teve um ramo chamado Sonhadores das Nuvens. Eles podiam atravessar os sonhos dos outros e ficar mais fortes enquanto dormiam. No reino exterior, eles poderiam até manifestar objetos sonhados em realidade. Mas depois, esse galho desapareceu sem deixar rastros. Quem diria que encontraríamos eles aqui? Quanto à identidade do dono da tumba, Tia Miao voltou a olhar para a extrema esquerda do mural, a figura mais à esquerda entre os 9. Investing em Imperatriz capítulo 404, solução para o palácio subterrâneo em... Estamos sentindo falta de alguém. Dentro do grande túmulo, em uma câmara lateral completamente escura, embora chamá-la de câmara lateral mal lhe fizesse justiça, havia um mundo escondido próprio. A água de algum rio subterrâneo invisível fluía silenciosamente, enquanto fileiras de salgueiros murchos permaneciam imóveis sobre pontes flutuantes. Tan Zuyin olhou para trás, uma vaga sensação de inquietação tomando conta dele. Lu Yexian se virou, seu olhar vesgo sério enquanto contava alto e anunciava: Santo Filho, 64 pessoas. 64 um pouco, meu pé. Só descemos com 40. Lu Yexian estremeceu, então levou um tapa na parte de trás da cabeça. Foram 32, corrigiu outra voz. 8 desaparecidos? Desde quando? A expressão de Tan Zuyin escureceu. Ele não tinha notado nada. Isso significava que nem mesmo os 2 reis do Dharma que o acompanhavam não detectaram nada de errado. Será que o mestre da tumba é o deus ancestral do sonho das nuvens? Podemos nos comunicar através do ídolo do deus ancestral? Lu Yexian sugeriu. Tan Zuyin considerou a ideia e, após um momento de reflexão, pegou a estátua do deus ancestral de suas vestes. Após uma breve tentativa, murmurou sombrio: inútil. Lu Yexian e os outros membros da seita de invocação de demônios também tentaram, balançando a cabeça frustrados. Isso significava uma de duas coisas: ou a tumba estava protegida por alguma formação que anulava a invocação divina, ou o deus dos sonhos havia voltado a adormecer. A segunda opção parecia mais provável. Se fosse o primeiro, eles não teriam recebido nenhuma resposta antes. Esqueça os que faltam por enquanto. Vamos achar uma saída primeiro. A voz de Tan Zuyin soava estranhamente abafada, como se estivesse presa, mas ecoava longe pelo lago desolado. Os cultivadores demoníacos avançavam pelas pontes flutuantes. Mas as pontes se estendiam infinitamente,
E embora acelerassem o passo, a paisagem permanecia imutável. A paciência de Tanzuin começou a se esgotar. Quando se virou para ordenar que os dois reis do Dharma interviessem, Lu Yixian de repente apontou para a frente. O que? O que é isso? O grupo olhou, e seus rostos empalideceram. Espalhados de qualquer forma diante deles havia cadáveres. 8 deles, cada um com expressões horríveis, olhos arregalados e sem vida. Xiong. Como ele morreu aqui? Como eles morreram sem fazer barulho? Algo sinistro está por perto. Esses cultivadores demoníacos não eram estranhos à brutalidade, mas mesmo assim não puderam deixar de estremecer ao ver aquilo. Pior ainda, significava que não tinham feito nenhum progresso, estavam andando em círculos. Google, então, sem aviso, a água do lago se agitou violentamente. Incontáveis figuras sombrias emergiram das profundezas, centenas, milhares de demônios de pesadelo. Mas, em vez de atacar, eles simplesmente olhavam friamente para os membros da seita invocadora de demônios. Hã? Os cultivadores demoníacos se encheram de medo, mas logo veio confusão. 2 figuras, uma robusta, outra magra, apareceram ao lado de Tanzuin. Os 2 reis do Dharma que o acompanharam. Só uma existência superior poderia suprimir a fome dos demônios do pesadelo por carne viva. Então esse é o layout do palácio subterrâneo. Lima estudou o diagrama esboçado da estrutura do túmulo no chão. Tian Miao deduziu isso momentos antes, e Lima transcreveu seus cálculos no papel. Tian Miao assentiu fracamente, o rosto pálido, um fio de sangue escorrendo de seus lábios. Ela conseguiu esboçar um leve sorriso. Impressionante, né? Limo não esperava que Tian Miao fizesse tal pergunta naquele momento, então só pôde fazer um joinha, reconhecendo silenciosamente sua ousadia. Ele então lhe entregou alguns tesouros raros para repor seu sangue, afinal, eles não sabiam o que poderiam encontrar no túmulo, e cada força contava. Isso parece familiar. Ying Bing murmurou pensativa, sua mão delicada segurando a Frostblade embainhada enquanto traçava linhas no mapa. Depois de um momento, ela se virou com uma expressão séria. Agora eu sei como proceder. A pequena Li se recostou um pouco. Bloco de gelo. Tem certeza? Este não é o túmulo Limu? A mão de Ying Bing no cabo da espada se intensificou imperceptivelmente ao lembrar daquele mapa cheio inteiramente do nome de Limu. Mas, como todos sabiam, o bloco de gelo era mestre em fingir indiferença, seu rosto uma máscara de desapego frio, como se ela não soubesse do que ele estava falando. O que quero dizer é que a disposição deste palácio subterrâneo se assemelha a um tabuleiro de xadrez. Um que você já jogou antes. Hã? Lima estreitou os olhos, estudando o mapa, mas mesmo que aquele tabuleiro de xadrez o reconhecesse, provavelmente ele não o reconheceria. Naquela época, ele estava ocupado demais se exibindo. Vendo a confusão nos olhos da pequena Li, Ying Bing falou suavemente. As mudanças dentro deste palácio subterrâneo seguem os movimentos daquele jogo. No momento em que entramos na luta. No tabuleiro, algumas posições são letais. Se você entrar às cegas, a situação se torna cada vez mais perigosa até se tornar um beco sem saída. Uma partida de xadrez? Tian Miao se inclinou para olhar, mas seu rosto logo empalideceu, e ela desviou o olhar. Sua expressão ficou vazia. Esse tipo de jogo. Alguém realmente resolveu isso? Como? Se a partida não tivesse sido resolvida, a entrada não teria aparecido, lembrou Limu. Verdade. Me pergunto quem possuía tal habilidade. Tian Miao refletiu, então lançou um olhar admirado para Ying Bing. Como esperado de você, reconhecer isso como uma partida de xadrez. Porque foi ela quem resolveu isso. Após vasculhar mais o palácio subterrâneo, o trio finalmente encontrou seu portão, ladeado por 2 bestas de bronze. Seus pedestais eram inscritos com números que variavam de 1 a 19. Qual foi o primeiro passo mesmo? Clique, e Ying Bing girou a besta esquerda para 9 e a direita para 13. Rumble, a terra tremeu violentamente, como se todo o palácio subterrâneo estivesse tremendo, como um cubo colossal sendo torcido por alguma força imensa. Então, a câmara correta se deslocou em direção a eles. Limo ponderou. Então, essa estrutura labiríntica era uma proteção adicional. Garantir que apenas quem resolveu a partida de xadrez pudesse chegar à tumba principal. Um local de sepultamento com um trabalho artesanal tão divino. Quão poderosa era a seita dos demônios invocadores em seu auge. Tian Miao murmurou, naquela época,
Provavelmente ainda eram chamados de seita dos deuses invocadores. Ela não pôde deixar de se perguntar, que tipo de existência era a dona do túmulo? Porque quando tentou deduzir isso antes, tudo o que viu foi névoa e vazio. Com um estrondo ensurdecedor, o portão se abriu. Limo, segurando o stapler, liderou o caminho. Depois de caminhar por um tempo insondável, chegaram a um lugar que se assemelhava a uma câmara de alquimia, embora fosse muito maior que o pico Danding da seita Qingjian. Aqui também estavam guardiões de pesadelo, mas esses eram claramente diferentes dos que haviam encontrado antes. Suas auras eram mais profundas, vestidas com longas vestes, cabelos até mesmo com mechas brancas, pele texturada e brilhante. De longe, parecia quase indistinguível de uma pessoa viva. Seu discurso era tão formal quanto de um mordomo. Uma pessoa pode receber um frasco de elixir por mês. Dito isso, abaixou a cabeça novamente, sem dar explicação sobre os elixires. Parecia que os visitantes eram deixados para escolher por si mesmos. A julgar por isso, aqueles que vinham aqui podiam sair ilesos, ou até se beneficiar, desde que não fossem excessivamente gananciosos. No entanto, com o passar do tempo, muitos elixires já haviam perdido sua potência há muito tempo. Pílula divina da convergência tríplice. Isso está extinto há eras. Encontrá-lo aqui, e com sua essência espiritual tão bem preservada. Tian Miao ficou completamente satisfeita com sua escolha. O que eu ganhei? Com tão poucos elixires ainda eficazes, Limo simplesmente pegou um frasco aleatório. Tian Miao olhou para ela. Pílula do Umbara. Ajuda a dormir bem. Aqui. Ying Bing despejou o conteúdo do frasco de porcelana, 4 comprimidos no total, e entregou 3 para Limo. Isso é. Limo não os reconheceu. A expressão de Tian Miao ficou estranha. Algo bom. O que ele faz? Aumenta a virilidade? Investing em Imperatriz capítulo 405. A outra besta negra em uma antiga tumba subterrânea. Dezenas de grotescas criaturas guardiãs de túmulos se contorciam na escuridão, cada uma maior que um homem adulto. Só quando se aproximaram da luz trêmula das tochas é que suas formas se tornaram claras. Morcegos com rosto humano. Zuoshi, uma espada brilhante cortou partindo ao meio sem esforço. A luz do fogo iluminava a lâmina na câmara escura. Dezenas de raios de espada cruzavam o ar enquanto os discípulos da seita da espada em Jin empunhavam sua formação da espada branca fluida, repelindo as criaturas selvagens que atacavam de todos os lados. A formação parecia inabalável. Ainda assim, quase todos os espadachins apresentavam ferimentos. Este claramente não é um lugar de herança, murmurou Bai Jingong, o peito sangrando, o rosto tingido de verde pelo veneno. Jingong, você deveria se recolher para a formação para se recuperar. Você está envenenado, disse Calmo gravemente. De repente, seus olhos se aguaram quando uma sombra surgiu de cima. Ele saltou como uma mola se desenrolando, batendo nela no ar. Era um morcego de 4 asas, astutamente desviando da luz da espada antes de desaparecer de volta nas sombras para observar. Cuidado com o teto. Calmo rugiu. O grupo ficou tenso imediatamente. Esses guardiões da tumba eram caóticos e desorganizados, individualmente fracos, mas assustadoramente astutos, empregando táticas bizarras. Os 3 elites de Injun trocaram olhares e respiraram fundo. Eles foram separados dos anciãos ao entrar e depois emboscados por essas criaturas. O plano original deles, manter a posição até que os anciãos os encontrassem, agora parecia impossível. Eles estariam desgastados antes da ajuda chegar. Precisamos matar o Rei Morcego. Só Jingong pode feri-lo. Precisamos esperar o momento certo. Essa era uma técnica conjunta de espada que aprenderam depois de ouvir as palestras de Ying Bing na Cidade da Espada. Os 3 ajustaram silenciosamente a respiração, circulando a energia da espada. Então Calmo, o mais atento, de repente deu um sinal. No instante em que o fez, Bai Jingong foi envolto por uma onda de energia de espada semelhante a um rio, disparando para o céu em um flash em direção à sombra acima. O enorme rei dos morcegos de rosto humano parecia sentir perigo, emitindo um grito sônico que rachava o crânio antes de tentar fugir para a escuridão. Mas Bai Jingong foi mais rápido, perseguindo com sua espada. Na escuridão, a luz das espadas piscava, as asas batiam descontroladamente, e os gritos de morte da besta ficavam cada vez mais agudos. Depois de 10 segundos longos, 2 metades do corpo caíram no chão.
As sombras em enxame finalmente se dispersaram como moscas sem cabeça. Jingong. Irmão mais velho. O rosto de Bai Jingong agora estava completamente verde, sua respiração fraca. Cambaleou ao aterrissar, quase desmaiando. Está tudo bem. Com o tempo, o veneno não será um problema. O grupo suspirou aliviado, pelo menos o perigo imediato havia passado. Quando os anciãos chegassem, tudo seria resolvido. Fique alerta, o Uchuzu avisou, empurrando um punhado de comprimidos antídotos na mão de Bai Jingong. Quem sabe o que mais pode estar à espreita? Tum, antes que pudesse terminar, o chão tremeu, fazendo pedrinhas quicar. Passos. Mas pesado demais. A expressão de Calmo se contorceu em horror, suor escorrendo de sua testa. Algo está vindo. Direto para nós. Não me diga que aquelas criaturas anteriores eram só um aperitivo. O Uchuzu murmurou antes de dar um tapa na própria boca. O grupo empalideceu, a respiração instintivamente se acalmando. Irmão Senuru, pode calar a boca, por favor? Que azar total. Um espadachim ousado lançou uma fonte de luz para frente, dissipando a escuridão, e revelando a silhueta que se aproximava. O sombra diminuía os guardiões da tumba anteriores, facilmente várias vezes maior, assemelhando-se à besta negra Nian tanto em tamanho quanto em espécie. Essa também era uma Nian negra. Seus olhos brilhavam com algo perturbadoramente humano, zombaria. Aquelas bestas de desastre anteriores foram obra dele. Bai Jingong era o único que podia feri-lo, e agora mal estava de pé. Dane-se, vamos lutar até a morte. É só uma besta do quarto reino no auge. No pior dos casos, levamos com a gente. O Uchuzu rasgou a manga, amarrando a espada à mão. Kaunmu lançou-lhe um olhar silencioso. Se sobrevivessem, ele iria envenenar a caixa vocal de Uchuzu. Hoje, um vento fétido passou enquanto o Nian negro avançava, sem interesse em brincar com a presa, apenas em devorá-la inteira. Os espadachins se prepararam para uma última resistência desesperada. Então, uma voz familiar ecoou pelo túmulo: saiam da frente. Instintivamente, obedeceram. Uma aura gelada surgiu da escuridão atrás deles, seguida por uma luz de espada gelada e deslumbrante. Como uma sombra fugaz perfurando o vazio, a espada se movia mais rápido do que o olho podia acompanhar. SSSK, a lâmina cravou no peito do Nian negro. Geada se espalhou do ferimento, ameaçando congelá-la em instantes. A besta olhou chocada para a donzela de rosto frio segurando a espada, então falou em língua humana: você não morreu? Explodiu em frenesi, ignorando completamente os discípulos de Enjin enquanto avançava contra ela. Mas então, uma série de talismãs brilhantes se materializou no ar, congelando a fera no meio do movimento. Uma figura seguia de perto a donzela, balançando um martelo envolto em chamas de karma furiosas. A força esmagadora caiu como uma montanha caindo. Brum! O Nian foi esmagado contra o chão. Sem hesitar, o atacante atacou, martelando implacavelmente. Brum! 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 Cada golpe sacudiu o túmulo. Mandi! O Uchuzu engoliu em seco. São eles, Calmo exalou aliviado. A tensão de Bai Jingong também diminuiu. Finalmente, o martelar cessou. Nian provavelmente tinha sido pulverizada em pasta. Como esperado do divino, HM. Quero dizer, como esperado da imortal espada Li. O Uchuzu olhou para o martelo manchado de sangue e se corrigiu de forma desajeitada. Obrigado, imortal da espada Li, por salvar nossas vidas. Os discípulos, abandonando o orgulho, cobriam o jovem Li de elogios, suas bajulações intermináveis. Que sorte de te encontrar aqui. Não foi só sorte. Lima havia feito um desvio por isso, deliberadamente desviando-se do caminho ideal no quebra-cabeça da tumba. Nesse momento, o sistema tocou: parabéns, anfitrião. Investimento bem-sucedido em Uchuzu, prevenindo sua morte. Você tem recompensas de investimento não reivindicadas. Parabéns, anfitrião. Investimento bem-sucedido em Bai Jingong, evitando sua morte. Você tem recompensas de investimento não reivindicadas. Pelo menos o resgate veio com compensação. Investing em Imperatriz capítulo 406. O segundo mural. Um palácio subterrâneo finalmente ficou em silêncio. Os espadachins olharam para o martelo na mão de espada imortal Li, depois para o bolo de arroz não muito longe, seus nervos tensos relaxando um pouco. Essa maldita sensação de segurança. Você matou esse morcego de rosto humano, velho Bai?
Lima observou os espadachins e percebeu que a maioria estava apenas pálida e sem fôlego. Apenas Bai Jingong parecia realmente miserável. Seu rosto estava verde, o peito manchado de sangue. Só um golpe casual. E o tio Bai Jingong se levantou, inclinando levemente o queixo para manter sua postura de espadachim elegante. Mas antes que pudesse terminar a ostentação, o veneno em seu corpo se manifestou, forçando-o a se curvar e vomitar arco-íris. Ele vomitou até a bile sair. Endireitando-se, o rosto marcado por lágrimas e ranho, balançando instável, ainda conseguiu dizer com uma despreocupação forçada: só um golpe casual, só isso. Limo. Pelo menos sua boca ainda estava dura. Desde que nada mais estivesse rígido, não era algo muito sério. Ele pegou pílulas de desintoxicação e pomadas de cura de seu espaço do sistema, distribuindo-as aos espadachins. Tome primeiro as pílulas de purga de 7 linhas, depois aplique em gira o bálsamo néctar das 100 flores. Calmo, no entanto, guardou os comprimidos que Limo lhe deu. Seus ferimentos de envenenamento não eram graves, melhor salvar onde pudesse. Tão rico. Jogando fora comprimidos que salvam vidas como se não fossem nada. Onde estão os anciãos? Este palácio subterrâneo tem uma formação labiríntica. Nos separamos deles. O Urshuzu segurava o frasco de remédio, olhando para Limo e Yingbing com emoções misturadas. Quando se encontraram novamente, ele já era o quarto no ranking do dragão oculto. Enquanto o grupo estava machucado, Limo nem sequer sujou as roupas, passeando como se estivesse em um passeio tranquilo. A distância entre pessoas às vezes pode ser maior do que a entre humanos e cães. Mais uma chance de se exibir na frente dos outros, de novo. Velho, do que você está resmungando? Limo perguntou, confuso. Obrigado pelos comprimidos. De nada, mas por que gritar tão alto? Limo cutucava sua orelha. Irmão Li, o que são essas coisas? Guardiões da tumba? São criaturas nutridas pela miasma espiritual e pela energia yin subterrânea. Enquanto Lima explicava, seus pensamentos voltaram ao que acabara de acontecer. Outra besta negra Nian. É. Porque reconheceu o bloco de gelo, Ying Bing. Justo quando ele pensava, a voz de Tia Miao ecoou de perto. Venha rápido. Tem outra descoberta aqui. Vou dar uma olhada. Limo disse aos 3 heróis de Yinjin antes de conduzirem Yingbing em direção a Tia Miao. Bai Jingong, Urshuzu e Calmo observavam suas figuras iluminadas se afastarem para a distância. A escuridão ao redor instantaneamente parecia mais profunda. Eles trocaram olhares, engolindo em seco em uníssono. Quando Lima estava por perto, parecia que uma asa invisível os protegia. Agora, com um estalo, ele sumiu. Devemos. Vai dar uma olhada também? Calmo sugeriu. Bai Jingong ergueu o queixo. Bai Jingong nunca ficou para trás na vida. Vamos. O Urshuzu esfregou o nariz. Sempre tive um grande interesse por arqueologia. Estou curioso para saber o que eles encontraram. Calmo revirou os olhos. Para com essas bobagens. Eles estão quase fora de vista. E assim, os espadachins seguiam cautelosamente atrás. À frente estava o fim do palácio subterrâneo, onde ficavam fileiras distantes, algumas já deterioradas e desmoronadas. Camadas espessas de cinzas cobriam o chão, provavelmente restos de páginas desintegradas, já que não restava um único livro intacto nas prateleiras. Este palácio subterrâneo parece ter sido uma espécie de biblioteca. E Yingbing assentiu levemente, com um leve arrependimento na expressão. Logo, avistaram Tia Miao novamente, parado diante de um enorme mural. O mural mostrava os mesmos 9 seres celestiais descendo dos céus, agora travando batalhas ao lado de seus seguidores contra criaturas aterrorizantes. Entre eles estava um touro colossal, de uma perna só, coberto de escamas negras, cujas narinas soltavam vento e trovão. Outro tinha um corpo de tempestades giratórias, sua cabeça leonina deixando rastros de areia negra em seu rastro. Então havia uma monstruosidade serpentina, suas escamas carmesim escuras se estendendo infinitamente, mergulhando tudo na escuridão. Só quando abriu os olhos o sol voltou, embora agora um carmesim horrível. Esses são real? O Urshuzu ofegou, incapaz de compreender tais seres. Bai Jingong, K1 e os outros mantinham expressões vazias. Isso estava além da compreensão deles. Até mesmo demônios empalideciam em comparação. Pelo que entendi, o mural provavelmente retrata. Tia Miao controlou o tom animado e começou a explicar. As lendas dizem que, na antiguidade, a humanidade era frágil,
E o mundo era governado por seres primordiais, aqueles de imenso poder, semelhantes a deuses e demônios. As técnicas divinas que estudamos hoje se originaram da reverência e imitação da humanidade a esses seres. Lima sentiu. Mesmo hoje, artes marciais baseadas em imitação, como o boxe ou o estilo animal, continuam sendo comuns. Mais tarde, caminhos como artes acadêmicas e esgrima surgiram, provavelmente nascidos da própria iluminação humana após o desaparecimento dos seres primordiais. Então, os 9 céus mataram esses seres divinos. Seres primordiais não podem realmente morrer. Tiamiao balançou a cabeça. Eles estão fundidos com o Dao. Enquanto o Dao existir, eles são imortais. Mesmo que renascam, podem não ser os mesmos de antes. Ela quis dizer que matar uma serpente cornuda invocadora de tempestades não apagaria tempestades. Uma nova eventualmente surgiria, embora talvez não fosse idêntica à original. Essa seção do palácio subterrâneo tinha muitos murais. Enquanto avançavam com a luz, encontraram outra cena. Provavelmente registram a supressão temporária dos seres primordiais. O mural agora mostrava mais humanos. Liderada pelos 9 seus e seus seguidores, a humanidade rezou aos seus e à terra, dando origem a novos seres primordiais. Mas desta vez, esses seres não tinham sua antiga selvageria, tornando-se totens para a humanidade. O poder da crença coletiva. A mente de Limo passou por essas palavras. O poder da crença coletiva foi originalmente usado pelos 9 céus para controlar os seres primordiais, correntes para o próprio Dao. Ying Bing estreitou seus olhos espelhados de gelo, encontrando o olhar de Limo. Eles compartilhavam a mesma percepção. Aqueles sacerdotes que lideraram a humanidade em oração, ou pelo menos alguns deles, foram os precursores da seita de invocação de demônios. Então os deuses ancestrais da seita invocadora de demônios eram realmente os 9 imortais dos céus, ou pelo menos alguns deles. O deus dos sonhos, capaz de atravessar os sonhos de inúmeros seres, deve ter desempenhado um papel fundamental. Os espadachins de Injin ficaram atônitos. A infame seita invocadora de demônios, odiada pelos 9 céus e 10 terras, teve tais origens. Não é de se admirar que tenha perdurado ao longo dos séculos, persistindo apesar de ter sido proibida pela grande dinastia Yu. Um camelo faminto ainda era maior que um cavalo. Brum! De repente, todo o palácio subterrâneo tremeu violentamente, a agitação abalando o céu e terra. Investing em Imperatriz capítulo 407, líder do culto invocador. Todo o palácio subterrâneo tremia e tremia, com poeira fina e destroços descendo do teto. Algo dramático parecia estar se desenrolando nas profundezas do túmulo. Será que o grande túmulo está desabando? Bai Jingong exclamou alarmado. As expressões de todos mudaram num instante. Esse palácio subterrâneo era vasto e magnífico além de qualquer medida, e nenhum deles sabia o quão profundo sob a terra estavam. Se a tumba desabasse de repente, seria muito mais aterrorizante do que uma montanha desmoronando. Ser enterrado vivo ali, até um especialista do reino exterior do 5º estágio seria esfolado vivo, quanto mais eles. Não deveria desabar, Limo disse gravemente, embora balançasse a cabeça. Através do olho do destino divino, ele nunca viu ninguém morrer em um túmulo desmoronar. Ying Bing franziu a testa, ponderando por um momento antes de dizer suavemente: alguém deve ter ativado o mecanismo de morte no tabuleiro de xadrez. Algumas pessoas não entendiam as regras complexas que regem esse túmulo labiríntico e provavelmente estavam vagando sem rumo, naturalmente caminhando direto para uma armadilha mortal. Não faltam guerreiros fortes entrando no túmulo. Se eles ativassem o mecanismo de morte, certamente não esperariam simplesmente morrer. A implicação de Tiamiao era clara. Essas pessoas estavam tentando usar força bruta para superar a sutileza. Incapazes de decifrar os mistérios da tumba, recorreram à pura força física, forçando sua entrada. Essa abordagem pode ter um custo alto e até mesmo levar a consequências além do esperado. Precisamos acelerar. Limo trocou um olhar com Ying Bing, depois olhou para Tiamiao. No mínimo, atrás de Jiang Yu estavam o mestre do reino misterioso e os patrulheiros dos guardas do céu. Atrás de Tan Zuyin estavam 2 reis da lei na fase do corpo da lei. Correndo de cabeça em direção à câmara funerária principal, era difícil dizer quem chegaria primeiro. Além disso, se a tumba fosse danificada além de certo ponto, o método original para quebrar o mecanismo poderia deixar de funcionar. Você vai embora? Bai Jingong perguntou hesitante. Lima sentiu. Fiquem aqui e não se mexam.
Esta parte do túmulo está segura. Se formos além, talvez eu não consiga garantir sua segurança. Se algo der errado, seria como um incêndio no portão da cidade se espalhando para o Lago dos Peixes. Pela primeira vez, os três heróis de Injun se sentiam como meros pequenos, suas expressões complicadas. Mas eles entenderam o raciocínio de Limo e decidiram ficar onde estavam parados. Pode ir. A gente dá conta. Sim, não se afaste. Todos vocês leram as histórias, certo? Aqueles com muita curiosidade costumam ser os primeiros a pegar seus caixões. Limo avisou mais uma vez. E Silump já tinha definido os números na porta. As três figuras desapareceram novamente na escuridão. Os outrora confiantes espadachins de repente sentiram o silêncio estranho se aproximando. No espaço vazio e escuro absoluto, parecia que alguns guardiões da tumba poderiam saltar de qualquer lugar. Podemos. Se virá. Eis, de repente sentindo tanto frio. Na escuridão, os espadachins silenciosamente tornaram-se fracos, indefesos e miseráveis, tremendo no túmulo em ruínas. Afinal, quem não é ainda uma criança no coração? Limo liderou o caminho, abrindo o caminho. Os três voltaram para o caminho correto. À medida que Silump destrancava uma porta de túmulo após a outra, eles se aproximavam cada vez mais do coração do palácio subterrâneo. O estrondo trovejante continuava, oscilando entre perto e distante, sempre acompanhando o ritmo deles. Massa de gelo, quanto tempo falta? Limo perguntou, mas não houve resposta por muito tempo. No portão de pedra à frente, Ying Bing estava agachada, os olhos atordoados, distraída por algum motivo desconhecido. Massa de gelo. Você está bem? Limo segurou sua mão gentilmente e chamou suavemente, com um toque de preocupação na voz. A situação no palácio subterrâneo está mudando. Eu só estava calculando o movimento final. Vai ficar tudo bem. Ying Bing apertou os lábios e balançou a cabeça levemente. Ela então torceu os números no pedestal para a posição correta. Está aberto. Desta vez, não havia nenhum estrondo vindo do palácio subterrâneo, apenas o som pesado da porta de pedra rangendo. O brilho suave da pérola iluminava a escuridão à frente. Era um corredor profundo e, a julgar pelas marcas nas paredes de pedra, era definitivamente feito pelo homem. Limo, sendo mais forte em força física, protegeu Ying Bing atrás dele. Eu vou primeiro. Vocês dois me acompanhem. Entendi. Seus passos ecoavam pelo longo corredor. Ao longo das paredes, havia murais, ainda mais completos do que os que já haviam visto antes. Esses murais anteriores estavam incluídos entre eles. Ou melhor, essas eram as continuações dos murais anteriores. A história retratava como os seres primordiais foram transformados em totens pelo poder de todos os seres vivos. Depois disso, as várias tribos da humanidade começaram a guerrear entre si, até que apenas duas maiores tribos permaneceram. Uma tribo foi pintada de vermelho, a outra de preto. Atrás de cada lado estavam figuras imponentes, seres imortais que desciam dos 9 céus. Atrás da tribo negra estavam 5 imortais, liderados por uma mulher fênix de 9 cores. Entre os outros 3 estava o deus dos sonhos. Atrás da tribo branca estavam 4 figuras misteriosas. No fim, a tribo negra triunfou, e a tribo branca foi absorvida. As duas tribos se fundiram, e a mulher fênix de 9 cores se transformou em um pássaro divino gigantesco, abrigando os 9 céus e 10 terras sob suas asas. Outra figura alta vestiu uma coroa e subiu ao trono. Um reino nasceu. A fênix do mandato celestial, descendo para fundar Shang. Limo disse, sentindo as palavras estranhamente familiares. Então o imperador fundador de Great Shang era na verdade um dos imortais dos 9 céus. Talvez, respondeu Tia Miao incerta. Mas é difícil ter certeza depois de tantas eras. Devemos nos apressar, ela acrescentou. Os 3 continuaram pelo corredor. Os murais à frente registravam a sucessão dos imperadores do Grande Shang, a linha do tempo se aproximando gradualmente do dia em que esse palácio subterrâneo foi construído. Além das pinturas, alguns personagens antigos começaram a aparecer nas paredes. Esses personagens devem ser muito antigos. Tian Miao franziu a testa enquanto os observava por um momento, depois balançou a cabeça. Limo não precisou dizer nada, ele também não reconheceu nenhum deles. Certamente não eram caracteres chineses. Isso é um diário, disse Ying Bing de repente. Um diário? Quem em sã consciência escreve esse tipo de coisa?
Lima estava curioso sobre o que um diário escrito há milhares de anos poderia dizer. Ying Bing olhou para os caracteres na parede e começou a ler suavemente em voz alta. Hoje marca o 14º ano desde que comecei a supervisionar a construção do Palácio Yunmen, e o 82º ano desde que me tornei líder da seita da invocação de deuses. Quando a construção do Palácio Yunmen começou, achei que seria suficiente seguir os procedimentos habituais. Mas durante o processo, descobri que poderia organizar aqui a formação de xadrez das 9 mortes, um quebra-cabeça mortal jogado entre o deus ancestral de Yunmen e o céu. Mesmo que o deus ancestral de Yunmen despertasse, não conseguiria resolver isso. Sinto minhas próprias mudanças mais claramente a cada dia. Todas as manhãs, quando acordo, me sinto cada vez mais estranho a mim mesmo. Essa formação de xadrez é realmente difícil de montar. Um movimento errado em tudo desmorona. Se eu ainda fosse mortal, um simples aceno da mão não seria suficiente. A caligrafia ali havia virado rabiscos frenéticos, como se o escritor estivesse tomado pelo choque e pelo pânico, se perguntando por que tais pensamentos surgiram de repente em sua mente. Ele deveria ser o líder da seita, não é? O que significa ao se tornar imortal? Limo também ficou confuso. As palavras seguintes ficaram pesadas e contidas, carregadas de uma tensão sufocante. Eu sou Kyuzi, líder da seita de invocação divina. Estou construindo o palácio subterrâneo de Yunmen. Preciso me apressar, senão ele vai despertar dentro de mim, mudando do sonho para a realidade. Quando isso acontecer, minha existência não passará de um sonho dentro do seu. Ainda sou eu mesmo agora. Não consigo dizer. Eu realmente não consigo dizer. O mural terminava ali, e o corredor estava quase no fim. Investing em Imperatriz capítulo 408. Quem está chamando isso de bloco de gelo? As tumbas principais Palácio de Cristal. Pelas pistas textuais, o motivo de este palácio subterrâneo ter sido construído foi porque a líder da seita chamada Kyuzi sentiu outra existência despertando dentro dela. Essa condição parece ter começado quando ela sonhou em se tornar outra pessoa. Então ela construiu este palácio dos sonhos das nuvens para enterrar essa existência. As coisas estão ficando interessantes. O rosto de Tiamiao corou de empolgação enquanto ela analisava rapidamente a situação. Ela parecia nutrir uma imensa fascinação pelo desconhecido. Outra existência despertando dentro dela? Ying Bing franziu os lábios, relembrando sua vida passada. Ela também costumava sonhar com cenas desconhecidas naquela época, embora as descartasse como meras distrações de sua cultivação. Ainda assim, em meio a tudo, sua determinação em perseguir o Dao se fortaleceu, como se uma voz em seu coração a incitasse constantemente. Se você não ascender como imortal, se não alcançar os céus, tudo será apenas ilusões passageiras. Você finalmente veio. As palavras flutuaram no vento, emergindo do vazio. Ying Bing congelou. Limo sentiu arrepios subir ao pescoço. Outra existência despertando dentro do corpo. As implicações dessas palavras foram impressionantes. As feras guardiãs do túmulo existiam para proteger a grande tumba, mas eles tinham como alvo a família Ying. Isso significava que a besta negra Nean acreditava que o túmulo, esse chamado Palácio do Sonho das Nuvens, só estaria seguro se a família Ying fosse completamente erradicada. Agora que a tumba havia sido aberta, era realmente por causa do bloco de gelo Ying Bing. Mas o texto foi interrompido abruptamente no momento crítico. Um dia, quando eu segurar a lâmina na mão. O que você está dizendo? Tiamiao saiu de seus pensamentos. Nada. Limo silenciosamente deixou seu monólogo interno de lado, segurando firmemente a pequena mão do bloco de gelo para se firmar. Hã? Por que a mão dele está tão fria? Ele se virou para olhar. O rosto de Ying Bing estava pálido como neve carregada de geada, seus cílios tremendo levemente, como se assombrada por memórias desagradáveis. Sentindo a turbulência em seu coração, Limo apertou sua mão com mais força e perguntou suavemente: bloco de gelo, o que houve? Você não ouviu? Ouvir o quê? Alguém à frente. Está falando. Me chamando. Ying Bing abaixou o olhar, murmurando, a voz. Está ficando mais alta. Limo recuou um pouco, o suor frio encharcando suas costas instantaneamente. Ele não ouviu ninguém falar. E eles deveriam ser os primeiros a chegar às profundezas do palácio. Como poderia haver alguém à frente? Devemos voltar. A expressão de Limo ficou grave. Eles sempre tinham uma rota de fuga. Podiam se refugiar em sua dimensão de bolso.
Por mais estranha que fosse a presença, certamente não poderia segui-los até lá. O problema era que, ao sair da dimensão de bolso, eles voltavam ao mesmo lugar. Algumas coisas precisavam ser enfrentadas eventualmente. A nuvem do salto mortal. Só podia carregá-lo sozinho. As contas de oração que ele havia dado a Ying Bing eram uma criação do soberano profundo do sétimo reino, mas sua eficácia lhe era incerta. Provavelmente já é tarde demais para isso. Tian Miao balançou a cabeça, respirando fundo. O trovão atrás de nós está se aproximando. Não que isso importe para mim. Aquele trovão era o soberano profundo do sétimo reino apoiando o príncipe herdeiro. Ele estava se aproximando rápido. Então vamos avançar. Limo fez a ligação sem hesitar. Ele puxou Ying Bing junto, sinalizando para Tian Miao, e os três apressaram-se à frente. O espaço à frente se ampliou de repente. A caverna era vasta, suas paredes incrustadas por inúmeras pérolas luminosas lançando um brilho suave que iluminava o contorno do grande túmulo. Enormes pilares de bronze, grossos o suficiente para exigir 5 pessoas para cercar, surgiam do chão, sustentando o teto. 4 desses pilares estavam em cada direção cardinal, cada um gravado com totens intrincados. Seu design tinha certa semelhança com os vistos no reino secreto da Fênix de Sangue, embora muito mais majestoso. No centro do túmulo erguia-se um palácio inteiramente feito de vidro cristalino, seu brilho cintilando como uma miragem. Tons etéreos dançavam pelas paredes, imitando as auroras dos céus. Palácio dos Sonhos das Nuvens. Esse era o verdadeiro Palácio dos Sonhos das Nuvens. Ao redor dele jazia mais de uma dúzia de cadáveres ressecados. Mesmo na morte, seus corpos mantinham um vigor realista, sugerindo o imenso poder que um dia detiveram. Seriam esses os membros de alta patente da seita invocadora de demônios daquela época. Através das portas abertas do palácio, um caixão de cristal podia ser visto, a fonte do brilho estranho. A cidade celestial refletida no céu era uma projeção deste próprio palácio. Vamos, vamos. Tian Miao avançou sem hesitar. Bloco de gelo. Limo olhou preocupado para o rosto pálido de Ying Bing. Ele já havia usado seu olho celestial para impedir seu destino, mas o que mais o perturbou foi que suas experiências recentes haviam se tornado um borrão. Vamos ter que entrar para descobrir. Estou bem. Ying Bing forçou um sorriso composto, embora parecesse forçado. Afinal, sou um imortal exaltado. Essa voz é melhor não ser problema para você, ou esse pequeno tirano martelo divino não vai deixar passar. Limo fez um joinha, seu rosto o retrato da confiabilidade. Ying Bing encarou sem expressão, seu olhar lembrando o pequeno bloco de gelo de seus sonhos. Sim, ela estava se lembrando daqueles eventos sonhados agora. O pequeno Limo que a enganou para chamá-lo de irmão mais velho no sonho coincidia com o Limo presente, ambos irradiando a mesma presença tranquilizadora. Os dois alcançaram Tian Miao. E assim, de repente, eles entraram no Palácio de Cristal. Brum! Uma explosão estrondosa ecoou atrás delas. A passagem de pedra por onde haviam entrado se rompeu, revelando um buraco aberto envolto em relâmpagos crepitantes. As paredes se contorciam, tentando se remendar, mas a tempestade implacável de raios as despedaçava novamente. Uma figura emergiu do caos, um ancião com as mãos entrelaçadas atrás das costas, caminhando com graça tranquila. Vossa Alteza, este deve ser o túmulo principal. Sua origem não é coisa insignificante, foi preciso algum esforço até para este rei conseguir violá-la. Obrigado, tio real. Jiang Yu juntou as mãos em respeito, embora seus olhos com 2 pupilas ardessem com uma excitação mal contida. Será que a chave para desvendar a cidade celestial pairando sobre a capital imperial poderia estar aqui? Devíamos ser os primeiros a... Seu olhar se fixou para frente, as pupilas contraindo abruptamente. Ao longe, 3 figuras acabavam de entrar no Palácio de Cristal. São eles. Brum! Outra explosão ensurdecedor. A parede oposta também se despedaçou, revelando Tan Zuyin e seu grupo. Eles pareciam muito piores, cada um com ferimentos. Se não fosse pela filiação deles com a seita de invocação de demônios, e pelo fato de que o último poderoso demônio cadáver não os atacou, eles poderiam ter sido completamente dizimados. Porque o irmão imortal não está respondendo a mim. Lu Yanxian murmurou para si mesmo antes de olhar para cima, chocado. Sobrinho Saint, eles estão entrando. Escandaloso. Como ousam tomar a dianteira na presença de Sua Alteza? O comandante da Patrulha do Céu,
de armadura prateada, avançou, avançando em direção à entrada do palácio ao lado dos dois reis do Dharma da seita invocadora de demônios. Clang. Naquele momento, as portas do palácio de cristal começaram a se mover. Pouco antes que as duas figuras pudessem alcançá-las, as portas se fecharam com um estrondo. Investing em Imperatriz capítulo 409. Kyuzi. No momento em que os portões do palácio de cristal se fecharam, todo o som cessou, como se aquele lugar tivesse sido cortado do mundo. Os ataques de um especialista em corpo do Dharma do Sexto Reino atingiram o palácio, mas nem o menor tremor podia ser sentido. Ainda bem que os portões fecharam rápido. Mas Limo não ousava relaxar nem um pouco. Era difícil dizer o que era mais perigoso, o exterior ou o interior. Outro domínio da Fênix Celestial. Ying Bing levantou o rosto, seus olhos refletindo uma esfera de luz giratória e sempre imutável. O brilho de todo o palácio de cristal se originava daquele brilho etéreo suspenso na cúpula. Dentro dela, cenas piscavam, tribos, vilarejos, cidades, aparecendo e desaparecendo por sua vez. Era como se existisse um mundo dentro dele, em constante evolução, florescimento e ciclo de renascimento. Uma sensação de peso, antiguidade, desolação e prosperidade surgiu, sobrepungindo os sentidos. A familiaridade que surgia das profundezas de sua alma lembrava a todo momento, aquele domínio da Fênix Celestial era real. Tentáculos de luz se enrolavam ao redor do caixão de cristal abaixo, dentro do qual jazia uma figura vagamente discernível, cujas feições eram obscuras. Você finalmente encontrou este lugar. De repente, uma voz feminina ecoou pelo palácio. Enquanto a voz falava, a esfera de luz giratória cessou de tremeluzir, revelando uma grandiosa cena de templo. Lá dentro, parecia estar em andamento uma cerimônia sacrificial, com figuras realistas se movendo como se reais. Então, de repente, todos congelaram, exceto a mulher que estava no altar, que voltou a olhar para eles. Quem está falando? Sangue fresco escorria dos lábios de Tia Miao novamente. Ela acabara de tentar uma técnica de adivinhação, apenas para ver um caos total. Ela parou imediatamente, caso contrário, cuspir um pouco de sangue teria sido o menor dos seus problemas. Limo apertou ainda mais os martelos 80 e 80 martelos, o peso deles lhe trazendo algum conforto. Ele ativou seu olho do destino celestial imediatamente. Mas tudo o que isso mostrava era uma sequência de pontos de interrogação. A jovem Li de repente lembrou das palavras de Tia Miao. Existiam 3 tipos de existências insondáveis, além do alcance do escrutínio do destino. Seres de poder aterrorizante. Aqueles que possuíam artefatos que os protegiam do olhar do destino. E aqueles que não pertenciam a este mundo, como ele mesmo. Seu destino não tinha cor, e o olho do destino celestial não conseguia vislumbrar seu futuro. A qual categoria essa pertencia? Ou talvez mais de uma. Eu sou 15. A mulher suspirou, descendo graciosamente do orbe de luz onírico. Ela usava vestes pretas que lembravam um pouco as da seita de invocação de demônios, parecendo ter cerca de 30 anos, mas exalando um ar de cansaço. Seus traços eram marcantes, seus olhos de um cinza pálido, brilhando com uma divindade sobrenatural enquanto ela observava os 3. Seu olhar demorou, especificamente, no bloco de gelo. O primeiro instinto de Limo foi bloquear sua linha de visão, o brilho tênue da radiância lunar piscando atrás dele. Mas seu sentido espiritual não detectava presença física, como se ela não existisse. Incerto, decidiu testá-la. Hoje, ele jogou casualmente um tijolo dourado. Ele atravessou seu corpo sem resistência, caindo com um baque pesado. 15. Ying Bing. Tia Miao. Limo relaxou um pouco. Se ela fosse apenas um remanescente espiritual, não importava o quão alta tivesse sido sua cultivação em vida, não poderia se comparar a quando tinha uma forma física. Ele ergueu seu martelo e perguntou: foi você quem libertou a besta Nian Negra para matar o povo do clã? Fui eu, mas não eu. Para ser preciso, era ele. Kyuzi balançou a cabeça, apontando para a figura no caixão de cristal. Mesmo depois de ler o Diário dos Murais, Limo quase se perdeu na confusão. Então, o mestre da besta Nian Negra era o deus ancestral do sonho das nuvens. O diário lá fora foi escrito por você? Kyuzi assentiu levemente. Depois que me tornei o mestre da seita divina e herdei o caminho dos sonhos, senti outra consciência despertando dentro de mim, substituindo meu verdadeiro eu. Depois, descobri um segredo por meio de uma pesquisa extensa. Os sucessores dos 9 seus não são herdeiros.
Para resistir à erosão do tempo, a herança é, na verdade, a semente de renascimento deles. Quanto mais alto é o cultivo do um, mais se parece com eles, até que finalmente, eles despertam dentro do corpo do sucessor. Kyuzi suspirou. Quando percebi isso, comecei a construir o palácio dos sonhos das nuvens, selando meu corpo físico no caixão e enviando meu espírito para o domínio da Fênix Celestial, esperando que tudo acabasse. Felizmente, antes de seu retorno, Deus ancestral Yuan Wang, ele ainda não havia se libertado. Deus ancestral Yuan Wang? Tiamiel ficou atônito. Limo piscou, não havia como se referir a ele. Restava apenas o bloco de gelo. Mas Ying Bing cresceu com ele desde a infância. Como ela poderia ser a Yuan Wang das 9 cores, aquela que liderou a descida dos 9 céus? Espera. A aura da Fênix, a essência da Fênix de sangue e a divindade da Fênix de Jade, essas 3 relíquias do legado do Yuan Wang das 9 cores, agora estavam em posse de Ying Bing. Então, era por isso que ela estava enganada? Tinha que ser isso. Ele apertou sutilmente a mão fina de Ying Bing. Melhor atriz da seita Qin Juan, ativar. Você trabalhou duro. E Ying Bing permaneceu fria e distante, como uma deusa olhando para o reino mortal. Para ela, isso era simplesmente agir naturalmente. Eu só segui suas instruções. Kyuzi fez uma reverência novamente. Ao testemunhar isso, os pensamentos de Tiamiao se agitavam. Ela nunca esperou uma reviravolta dessas. Por mais esperta que fosse, a total falta de informações a deixava chocada e confusa. Instruções. Já houve conflitos internos entre os imortais dos 9 céus, embora as razões exatas permanecessem obscuras. Mas não era difícil imaginar por que o Yuan Wang das 9 cores reprimiria a ressurreição dos outros. Você parece mais fraco do que antes. Kyuzi estreitou levemente os olhos enquanto estudava Ying Bing. O rosto Jade de Ying Bing permaneceu sem expressão. Você está me sondando. Limo aplaudiu internamente. E Ying Bing era realmente Ying Bing, nem parecia atuação. Claramente, ela tinha aprendido uma ou duas coisas com o melhor ator. Me perdoe. Kyuzi abaixou o olhar, como se finalmente estivesse em paz. O domínio da Fênix Celestial sempre foi seu. Por favor, recupere-a para evitar o ressurgimento do Deus ancestral do grande sonho. Com você supervisionando, não haverá contratempos. Quando isso estiver feito, abra o caixão e deixe meu corpo físico voltar a pó. Então, meu dever será cumprido. HMM. Os olhos espelhados de Ying Bing piscaram. Ela também estava curiosa. O que exatamente era esse domínio da Fênix Celestial? Mas naquele momento, Limo a puxou de volta de repente. Espera, tem algo errado. Kyuzi parecia confuso. Limo se virou para Tiamiao. Tiamiao, você conseguiu ver o destino dela mais cedo? Tiamiao balançou a cabeça. Limo ficou ainda mais certo. Ele se virou, a voz grave. O corpo físico de Kyuzi se foi, apenas seu espírito permanece. Não tem como o destino dela ser invisível. A menos que... Você não é Kyuzi de jeito nenhum. Investigue em Imperatriz capítulo 410. Clareza súbita. O imortal do sonho das nuvens. A voz questionadora de Limo, o jovem conhecido como Pequeno Li, ecoava incessantemente pelo palácio de cristal, e a atmosfera pareceu mergulhar em um silêncio abrupto. Kyuzi ficou em silêncio por alguns segundos antes de rir. Você está pensando demais. Sou quem afirmo ser, Deus ancestral. Apenas siga minhas instruções, e a verdade vai se revelar. Nem mesmo Kyuzi conseguiu confirmar se ainda era ela mesma. Você não deveria ter tanta certeza. Ying Bing lembrou as entradas do diário no corredor e murmurou: Kyuzi perdeu a batalha pela dominância contra você. A verdadeira ela, junto com seu corpo físico, foi selada dentro do caixão. E você, foi aprisionado pelo domínio da Fênix Celestial, incapaz de assumir o controle total, não foi? Yun Menxian. Ying Bing pronunciou essas palavras quase instintivamente. Depois de falar, ela congelou, a expressão vazia. Como ela sabia disso? Ainda assim, de alguma forma parecia natural. Limo, alheia aos pensamentos dela, mentalmente lhe deu um joinha. Realmente digno de ser chamado de bloco de gelo afiado como sempre. Ele apontou para Kyuzi e declarou severamente: demônio audacioso. Eu vi através do seu disfarce no instante. Ah, por que você não acredita em mim? Se você não tivesse me lembrado. Kyuzi suspirou baixinho, depois curvou os lábios.
Eu quase acreditaria que realmente era 15. Enquanto murmurava para si mesma, suas pupilas, cinza-brancas como vórtices giravagens em espiral, se fixaram em Ying Bing. Felizmente. Você. Também não está ela ainda. As palavras enigmáticas pairaram no ar. Sua voz assustadora fez o domínio da fênix celestial, suspenso acima, se agitar violentamente, seu brilho explodindo como água fervente, tornando-se perigosamente instável. Será que Kyuzi ou melhor, Yun Mengxian, o deus ancestral, também os sondaria? Contenham. Tian Miao, habilidosa em lidar com ameaças baseadas na alma, abriu os lábios e pronunciou um encantamento divino. Ela já havia usado essa técnica antes contra os demônios do pesadelo, com efeito devastador. Mas desta vez, no momento em que o encantamento tocou o domínio da fênix celestial, ele se dissolveu no nada. Dormir. Dormir. Kyuzi pairava no ar, seus cabelos pretos balançando descontroladamente. Algo dentro do domínio da fênix celestial parecia desesperado para se libertar, fazendo sua luz brilhar descontroladamente. Onírico, mas assustadoramente real. Minhas pálpebras. Tão pesado. Se eu dormir agora. A mente de Limo ficava cada vez mais turva. Ele pensou nos demônios dos pesadelos lá fora, suas almas estariam presas em um sono eterno, deixando apenas cascas vazias para trás. Ele e Tian Miao provavelmente eram apenas garantias colaterais. O bloco de gelo era o verdadeiro alvo. Um brilho dourado tênue envolveu o corpo de Limo enquanto ele ativava sua técnica vaga indestrutível. Mas, infelizmente, por mais inflexível que fosse seu corpo, não conseguia resistir à sonolência avassaladora. Sua visão ficou turva, e a consciência se esvaiu rapidamente. Em seu transe, sentiu-se despencar em um abismo, uma que não era sem fundo, mas levemente iluminado. De repente, tudo ficou brilhante demais. O calor sugeriu o solstício do verão, com arranha-céus refletindo a luz escaldante do sol. Borradamente, Limo viu um fluxo constante de carros do lado de fora de um portão da escola. Diante dele estava uma jovem vibrante, de cerca de 18 ou 19 anos. Esguia, com o cabelo preso em um coque fofo, seu rosto era fresco e bonito. Ela usava um moletom com capuz e uma saia curta, as pernas pálidas como neve, e abraçava uma pilha de livros enquanto sorria para ele. Atrás dela, um campus universitário movimentando se estendia. Limo? Onde diabos eu estou? Ainda são os 9 seus dias das terras? Ou, será que aquele mundo inteiro era apenas um devaneio bizarro durante uma aula entediante? Limo, você é uma boa pessoa. O pequeno Lee estremeceu, arrepios subindo ao pescoço como se as palavras tivessem tocado algo profundo em sua alma. Memórias piscavam. Afinal, quem nunca teve uma queda na juventude? Essa garota já se encaixou perfeitamente em suas fantasias juvenis. Desde o momento em que entrou na universidade, esse senhor brilhante e alegre sempre foi uma presença constante em sua vida no campus. Ajudando a encontrar seu dormitório. Pegando um chip sim. Entrar para o conselho estudantil. Até hoje, quando um colega de quarto acidentalmente revelou a verdade. Limo, eu disse que você é uma boa pessoa. O veterano acenou com os 5 dedos na frente do rosto. Ah, sim, sou um cavalheiro. Limo voltou à realidade e assentiu. Então franziu a testa. Ele não deveria estar corando, gaguejando negações. Porque ele se chamava tão casualmente de cavalheiro. Não só não sentia a aceleração do batimento cardíaco, como sua mente estava estranhamente calma. Mesmo um pouco decepcionado. Bem, na verdade gosto de pessoas boas. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Uma pessoa normal poderia ter se deixado levar pelo momento, mas Little Lee só achava a cena cada vez mais surreal. Quem recebe o cartão de boa pessoa e depois é convidado para sair? Isso não era fantasia, era ficção científica. Tem algo errado. É. Senhor, você não gostava de garotas. Limo disse seriamente. Agora ele se lembrava, em sua vida passada, seu colega de quarto Boca Grande espalhou boatos sobre sua paixão. Mais tarde, o veterano lhe disse gentilmente, ela tinha uma namorada. Você também deveria encontrar alguém, Júnior. Snap, um som nítido e quebrado veio do nada. Rachaduras se espalharam pelo sonho. Quando sua consciência clareou, Limo suspirou por dentro. Ser rejeitado assim em um sonho, nem um Menchian teria imaginado. A cena se dissolveu, restaurando rapidamente o deslumbrante palácio de cristal. E Kyuzi,
que havia estado pairando no ar com uma presença avassaladora momentos antes. Agora, seus olhos brilhavam de descrença. Você acordou? Não, você não está. Antes que pudesse terminar, ao lado de Limo, os olhos de Yingbin também se abriram de repente, seu olhar frio tingido de algo indecifrável. Uma marca divina brilhava entre suas sobrancelhas, e penas fantasmas de fênix tremulavam ao seu redor, tornando sua beleza já radiante ainda mais etérea. Com o que ela sonhava? E por que ela havia acordado tão rápido? Lima estava curioso, mas agora não era hora de perguntar. Você está acordado? MN. Limo, vá abrir o caixão. Com suas palavras, o rosto de Kinzie empalideceu instantaneamente. Entendido. Lima avançou, segurando a pesada tampa do caixão. Parecia soldada a todo o palácio de cristal, tão imóvel quanto uma montanha. Força. Tiamiao, agora acordado, proferiu outro encantamento. Limo sentiu seu poder físico disparar. No momento seguinte, ele canalizou o poder do mundo. Creiac, a tampa finalmente se moveu, apenas uma fenda. Atrás dele, uma rajada de vento, e Yingbing disparou para cima, disparando em direção à verdadeira forma do domínio da Fênix Celestial. Ela não planejava liberá-lo. Ela ia. Refina. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.